Então, mais igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero que vocês peguem a Bíblia no livro de Salmo 101, versos 3. Irmãos ouvintes, muito obrigado pela tua presença. Lembrando a vocês do YouTube que hoje, graças a Deus, estamos transmitindo a nossa transmissão acontecendo também na Rádio Filho de Deus. O endereço da rádio é www.radiofilhoddeus.com.br. Rádio 24 horas no ar, serviço do povo de Deus. Acessa lá. Amém, igreja? Vamos cumprimentar os ouvintes também. Diga paz do Senhor. Irmãos ouvintes, a vitória é minha, é sua, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Quem bate mais palma e dá mais glória a Deus aí. Salmo 101, versos 3. Quem achou diz amém. Pega lá. Salmo 101, versículo 3. Olha só o que diz aqui. Glória a Deus. Não poreis coisas más diante do teu. Aborreço as ações daqueles. Fala assim: Jesus, goteja como chuva tua doutrina, teu ensinamento em mim. Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa quase esquecida, né? A imagem da besta do televisor. Tem pessoas que falam assim: a imagem da besta é outra coisa, não é a televisão, mas eu estou falando da imagem da besta do televisor. Essa revelação, irmão, é antiga. Antes de existir televisão, pessoas já falaram: olha, vai ter um caixote onde eu vi pessoas presas dentro de um caixote. Logo depois surgiu a televisão. E a revelação é que isso não era para o crente ter em casa. Nós chamamos mais a televisão de tira-visão, né, irmão? Para que foi inventada a televisão? Para entreter a pessoa. Depois que a televisão foi inventada e veio a novela, as telenovelas, o divórcio aumentou. As mulheres aprenderam a desafiar seu marido. O marido foi incentivado a trair pelas novelas, pelas coisas impuras. Então, depois que surgiu a televisão, o negócio ficou pior. Nunca houve tanto divórcio como hoje existe. Vale lembrar também de uma pesquisa de uma ONG que não tem ligação com os crentes, vamos dizer logo assim, que provou que no Brasil, aonde chegou a Rede Globo, porque teve época, irmão, que não tinha sinal de TV em algumas partes do Brasil. E quando tinha, às vezes era um canal, às vezes pegava dois, e era assim. Eu mesmo estava numa cidade de Araguapaz na época que só pegava Rede Globo na época, não pegava mais nada. Pode falar, irmão. Amém. Exatamente. Aonde chega a Rede Globo, chega também o divórcio em menos de um ano. A televisão, irmão, ela é responsável de transmitir o modismo. Por exemplo, eu me lembro de uma época que tinha uma novela de uma mulher, eu não vou citar o nome da atriz, ela aparecia na novela de cabelo igual homem, cabelo cortado igual homem. E ela falava assim: quando eu esparramo, ninguém me junta. Irmãos, não foi nem 15 dias dessa novela, já tinha mulher com cabelo igual dela, e falando da mesma fala que ela falava, do mesmo jeito. Então tem um demônio que opera na televisão, e a televisão é a imagem da besta. Deus revelou para muitos irmãos da antiga Assembleia, Deus revelou ao nosso irmão que partiu. Então assim, não vamos desfalar o que ele falou, que os profetas falaram. Televisão, irmão, é um item usado pelo diabo. Uma certa irmã,
que se converteu, entre aspas, ninguém convenceu essa irmã que televisão era do diabo. Ninguém convencia. Aí ela dava hora de ir para o culto, ela ia para o culto, e quando chegava, as vasilhas estavam no chão, tudo revirado. Ela pensou, entrou um gato aqui. Não achava nada. Mas aí ela chegava de novo, depois do culto, tudo bagunçado. Até que um dia ela falou, bom, hoje eu não vou para o culto, eu vou ficar aqui e vou ver o que vai acontecer. Ela ficou, apagou as luzes, ficou num cantinho escondida. De repente ela viu um brilho. Aí ela olhou, a televisão está brilhando, mas eu tirei da tomada. Depois outro brilho, e de repente um demônio em forma de serpente saiu de dentro da televisão, foi até a sua cozinha, bagunçou tudo e depois voltou para dentro da televisão de novo. Depois disso, ela tirou a televisão da casa dela. Então, irmão, nós não podemos esquecer que televisão é do diabo, não é para crente, e a televisão é sim a imagem da besta do televisor. Então não tem esse negócio, pastor, hoje tem coisa pior que a televisão. Vamos falar disso também daqui a pouquinho. Uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz aqui, não colocará coisas más diante dos teus olhos. Só que tem uma coisa interessante, você aborrece aqueles que desviaram. Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa vem com o celular e fala, pastor, olha aqui, uma filmagem. Opa, não vejo filmagem não. Aí a pessoa pega e fala assim, você está nesse negócio ainda? Você está nisso ainda? Eu também era igual você, hoje eu não sou mais. Já cansei de ouvir isso. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso também, né? Porque você está na doutrina, aborrece aquele que estava e não está mais. Um belo dia, um membro que nós tínhamos foi chamado de fariseu. Aí ele perguntou assim, o que é fariseu? Aí eu disse, o ministério lá, disse o nome do ministério, que são os fariseus, porque fariseu é o que conhece a lei, conhecia a lei, mas não movia nem com o dedo. Então esse pessoal aí foi o que trouxe a doutrina para o Brasil. Eles conhecem a sã doutrina, não obedecem, então eles hoje que são os fariseus. Porque fariseu que conhece a regra, conhece a doutrina, mas não move nem com o dedo. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então, a televisão ainda está aí, e ela é responsável por um monte de modismo no mundo. Mas que a televisão tem perdido a força? Tem. E hoje, nós temos aí a internet, que é usado para assistir TV. Aquele filme, aquele desenho animado na época da nossa infância, você vai na internet, está lá ele, você reassiste. Pastor, então não pode mexer com a internet? Pode, mas nós não vemos filmagem e nem permitimos que venhamos filmar. Quem entendeu diz amém. Porque se eu aqui agora tivesse me filmando, fazendo um culto aqui, mostrando meu rostinho lindo, né? O que ia acontecer aqui? Então eu estava usando como uma televisão. Quem entendeu diz amém. Então, ou seja, filmar, culto filmado é a mesma coisa de televisão. Um dia eu disse para uma pessoa, falou para mim, uma pessoa que me ajudou muito no início da minha fé. Queria me mostrar um vídeo, eu falei, eu não vejo o vídeo. Ele falou, não, o que tem? Eu falei, se for para mim ver vídeo, então eu vou pôr uma televisão dentro da minha casa. É a mesma coisa. Irmão, é só uma questão de raciocínio. É só uma questão de pensar. É a mesma coisa. Se eu for ver vídeo no celular, é o mesmo pecado de ter uma televisão. Se eles fazem, nós, a Igreja de Cristo, não faremos tal coisa. Quem bate palma na glória dele. Ou seja, Deus permitiu sim nós usar a internet? Permitiu, mas com regras. Esses dias eu estava em casa, um cidadão me liga, se ele estiver ouvindo, eu não estou nem aí para ele, porque é bom que ele para com essas bobeiras. Quando o meu telefone tocou, eu disse assim para minha esposa, problema, quer ver? Só que eu
não tinha nome da pessoa, nunca não tinha número, se me ligou, não me lembro, alguma antes. Quando eu atendi, o cidadão disse duas coisas que eu achei interessantes. Tem um recado de Deus para te dar. Aí eu já coloquei no viva voz, pode falar. Pode falar, pastor? Pode. Deus manda te falar aqui para você não pôr o Pix da igreja no YouTube. Falei, como? Você está falando, não é o meu. É o meu Pix. Não pode pôr. Não, o da igreja. Nem a conta da igreja. Aí eu falei assim, irmão, como assim? Deus manda te falar, verbo das ofertas de dízimo aí. Irmão, tem pessoas que me ligam e pedem, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir oferta, né? Eu sou bom para esquecer. Mas se pessoas que querem dizimar na igreja, quer dizer que eu não posso divulgar? Eu disse não. Aí eu falei, tá, essa aí eu vou orar então, tá, irmão? Vou perguntar a Deus. Aí ele falou, não, você não vai perguntar a Deus, você vai perguntar o diabo. Eu como, irmão? Perguntar quem? O diabo. Você pergunta o diabo. Se o Pix lá na internet, se não é dele, o Pix é dele. Eu falei, não, esse irmão tá doido. Eu digo, irmão, mas assim, eu prefiro perguntar a Deus, porque ele é o dono da obra. Senhor, o senhor está achando errado eu colocar a conta da igreja ali para o pessoal ajudar a igreja? Inclusive, depois eu vou tirar umas fotos e mostrar como o estúdio está ficando bonito. Já agradeço os ouvintes que ajudaram. O estúdio está ficando lindo lá, viu? E mais bonito ainda comigo lá. O que acontece? Aí então, eu falei assim, irmão, eu não vou perguntar ao Satanás nada não, mas tá, e que é o outro recado. Deus revelou para o senhor, está no YouTube? Eu acredito, eu também estava. Sem filmagem? Eu acredito, mas agora Deus falou, sai do YouTube. Eu falei, irmão, peraí, você está falando de sair do YouTube? Não é a primeira pessoa que tenta fazer isso comigo, não. As irmãs do pano na cabeça tentaram, não conseguiram. Uma época, outro irmão tentou, não conseguiu. Todo mundo que foi na conversa das irmãs do pano na cabeça voltou para o YouTube envergonhado depois, né? Acreditando nos revelamentos delas. Falei, irmão, peraí. Deus me revelou para estar no YouTube e não filmar, certo? Ele falou, certo. Eu fazia igual o senhor falou. Só que agora eu saí do YouTube. Pode dar meu canal, que eu nem sei que canal que é esse, eu não estou mais lá. Tá, irmão, como é que você quer que eu saia do YouTube se Deus mandou eu ficar no YouTube, mas deu as regras? E eu não infringi as regras, né, irmãos? Ele falou, não, mas Deus quer que você saia agora e para com esse negócio de Pix. Aí depois que eu falei, olha, negócio do YouTube não tem nem conversa. Deus já falou, tá falado. Mas então eu vou perguntar a Deus se ele está achando ruim de eu colocar a conta dele, o Pix dele, da igreja, da conta da igreja na internet. Ele, não. Pergunta não a Deus, o diabo. Esse negócio não dá para ver. Vou perguntar ao Satanás, o pai da mentira. Porque, irmão, quando cai uma pessoa endemoniada na igreja e eu faço algum tipo de pergunta, primeiro Deus, ele me manda perguntar, eu pergunto. E depois, pronto, só aquilo, mais nada. Como é que eu vou perguntar se o Pix é dele? Ele falou assim, e todo mundo que começou com Pix aí, pedindo Pix, caiu, desviou. Aí falou o nome de uns pastores que nem é por isso que eles caíram. Um dava flechada no culto, o outro fazia, sei lá, tanta coisa que eles faziam. Falei, irmão, não tem nada a ver isso aí, né? E ele ficou insistindo. E mais uma coisa, pastor. Deus mandou congregar com o senhor. Porém, eu não vou congregar se o senhor não tirar o Pix de lá. Então não vai congregar. Já começou errado, irmão. Eu posso ser falho, como o Adriel é falho. O Rogério é todo torto. Eu esqueci de ser não, meu querido. É hoje, Lucas. Rebelde não veio no culto aí, né? Não veio, matou domingo aí. Hoje eu pego ele. Mas aí o que acontece? Me bati palmo na glória de Deus. Eu sou falho. Nós somos falhos. Só que se eu falar assim, Deus me falou, eu garanto para você que Ele que falou. Tem uns irmãos que matam a cobra e mostram o pau. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Né?
Se fosse um sapo, eu não podia contar com a ajuda de nenhum irmão especial, mas tudo bem. E o que acontece? Então, se eu falar que Deus falou, Deus falou. Se Deus falar assim, meu servo Adriel, a partir de hoje, você vai largar de fazer assim, assim, assado. Não adianta eu falar nada com ele, porque quem falou com ele primeiro foi Deus. Se Deus falou com ele, como é que eu vou desfalar? Agora, pastor, então como é que fica? Esse irmão falou que Deus falou para ele. Não foi Deus. Porque primeiro Deus me deu uma ordem. Não usar o YouTube como se fosse a imagem da besta. Se eu filmar você, então eu estou usando a imagem da besta do televisor. Então eu não posso fazer isso. Não posso ver filmagem. Então é isso. Agora, primeiro ele falou isso. E o segundo item que ele fala que Deus falou, esse cidadão que estiver me ouvindo, eu aconselho que volte atrás e se converta. Porque como é que vai desfalar uma coisa que Deus me falou? Não tem como. Agora, outra coisa que não tem lógica, como que está a conta da igreja, o Pix da igreja, e Deus não quer que fique lá, sendo que através disso, almas estão sendo alcançadas pela internet, pelo YouTube, pela rádio online, e muitos irmãos que estão viajando, está sendo patrocinado por esse dinheiro que está chegando na conta da igreja. Quantas cestas nós estamos comprando? Quantas pessoas nós estamos ajudando? Então, assim, se ele insistisse nisso, eu ainda falei assim, irmão, então eu vou orar e perguntar a Deus. Eu falei, o YouTube não tem como, mas isso aqui eu vou orar então, perguntar a Deus. Não, pergunta a quem? O inimigo. O inimigo é tão mentiroso, igreja. Se eu perguntar assim para ele, sem ordem de Deus, né? Quando eu pergunto que Deus manda. Eu posso passar um batom com um brinco? Claro, ele vai falar que sim, né? Não é? Eu não, os irmãos aí, né? Mas ele vai falar, não vai ficar livre, né? Ele vai falar, vai ou não vai, igreja, que sim? Agora, se Deus me dá uma revelação e manda eu perguntar alguma coisa referente a sã doutrina, aí ele não quer falar, mas Deus mandou, ele tem que falar aquilo. Então não tem lógica, irmão, chegar assim, Satanás, você acha ruim do Pix estar lá? Você acha que Deus acha ruim? É claro, ué. Se as pessoas estão ajudando, se a igreja está crescendo através da ajuda da pessoa, então, irmão, eu quero dizer para você uma coisa: nem todo que fala que Deus falou, realmente Deus falou. E ninguém pode desfalar a doutrina desse ministério, porque Deus revelou. Então, se alguém está me ouvindo e fica vendo vídeo lá na internet, converta-te. Você está vendo aí a imagem da besta do televisor, porque a televisão, ele evoluiu. Lembra de Adão de Campos? O diabo ia inventar uma coisa pior que a televisão. Você acha que é o quê? Como é que fica isso agora? A diferença da internet para a televisão é que a televisão não pode ser usada de maneira nenhuma. Agora a internet você não pode se filmar. Você não pode sair filmando as coisas no seu celular, porque isso é a imagem da besta do televisor. Quem bate palma na glória a Deus? Então é assim que funciona, igreja. Não colocará coisas más diante dos teus olhos. Quantos irmãos falou assim: eu comprei um celular para ver o pastor Eduardo pregar, as orações, estudos, mas de repente o irmão começou a ver as primas. Quem entendeu diz amém? As primas lá, né? Para falar no português para a criança não entender. Começou a ver coisa imoral, pornografia. Começa com um pensamento bom e de repente o diabo começa a jogar seta. Eu me lembro de um dia em que eu fui levar a minha filha Adriele no colégio e levei, cheguei, fui ao banheiro e desceu uma voz que falou assim: ei, dá uma olhada, e disse essa palavra, na chuchuquinha aí. Eu falei: que? É você, Satanás? Eu tenho mais o que fazer, rapaz. Tava com sono, tava um frio daqueles de arrepiar até a cabeça, o cabelo da cabeça, né, irmão? Aí eu fui dormir, né? Pra quem tem, né? Aí eu fui dormir. E na hora que eu deitei assim,
o anjo veio e retirou o espírito do meu corpo. Eu acho que o diabo queria que eu pecasse para Deus não me mostrar, porque ele percebeu que aconteceu uma coisa, ou ficar logo de vez nos infernos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Para você ser uma pessoa espiritual, para você obedecer a doutrina, é muito tempo para você ficar de pé, não é? Mas para cair, irmão, é tão rápido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para cair é questão de segundos. Então, tem pessoas que me disseram assim: ah, pastor, eu não quero celular. Ah, pastor, eu caí por culpa do celular. Não foi culpa do celular, foi culpa sua. Porque Deus nos deu regras para seguir. Se você seguir as regras, então nada ele pode te pegar. Ele não vai te pegar em falha nenhuma. Você lembra de Daniel? Daniel, a Bíblia diz que não se encontrou nele nem vício algum, nada. Eu sei que tem pessoas que estão morrendo na fé porque está vendo porcaria na internet, e tem. Mas se não vê na internet, ele vai ver em qualquer outro lugar, porque a rua hoje não, às vezes está pior do que tudo. Certa feita, um cidadão me ligou, um pastor, e disse assim: pastor, eu não quero mais mexer com a internet. Falei, por quê? Ah, porque tem muita coisa errada aí. Eu falei, tá, você está vendo alguma coisa? Não, mas quando aparece e tal. Falei, irmão, muda para cidade grande. Você vai ver mulher andando seminua. E se você for um crente de verdade, você não está nem aí para isso. Um belo dia, eu cheguei na casa de um certo irmão de outro ministério, e ele pegou meu celular e começou a revirar. Fiquei olhando para ele. Ele virou de lá, revirou de cá, revirou de lá, revirou de cá. Aí colocou de volta em cima da mesa e falou assim: celular de crente é diferente. Aí eu falei, o que você esperava ver aí? Aí ficou calado. Eu não tenho nada para esconder. Passou alguns dias, eu vi ele de novo e ele falou: não, eu vou te falar, porque eu estava vendo porcaria no meu celular. Crente antigo. Então assim, eu sei que nós somos tentados. Somos ou não somos, igreja? Mas quem se entrega à carne é porque quer. Tem irmãos e irmãs que é muito curioso. Uma certa vez uma pessoa me fez uma pergunta, e eu perguntei assim: mas você nunca viu essas coisas quando era do mundo, não? Ele falou: não tive oportunidade de ver isso. Então você não perdeu nada. Tem pessoas que não foi liberto 100%. Tem pessoas que absorvem a seta do diabo. Então eu quero que você repreenda isso aí. Os seus olhos a candeia do teu corpo. Se os seus olhos andar em trevas, seu corpo vai estar em trevas. Mas se os seus olhos estiverem na luz, o teu corpo vai estar em luz. Então hoje existe algumas coisas que as pessoas estão caindo demais. A primeira, os olhos. A segunda, a língua. Terceira, ouvido. Fica ouvindo asneira dos outros. Fica ouvindo porcaria dos outros. Então hoje, irmãos, está muito fácil. O pecado está na sua mão. É ou não é? Você decide. Está na sua mão. A diferença hoje da internet para a televisão é que a televisão é programada. Está ali os canais e você vai assistir aquilo que ele oferece. É ou não é? Mas hoje na internet você pode digitar qualquer coisa. Sendo lá da sua infância ou atual, qualquer coisa vai aparecer. Se você perguntar lá como fazer uma bomba, vai aparecer a receita. Como fazer um bolo, vai aparecer a receita. Tem de tudo na internet. Quando surgiu a internet, uma das minhas crianças, falou: olha aqui, pai, aqui tem tudo. Eu falei: mentira, eu não sabia o que era isso. Sim, não tem tudo não. Fiz uma pergunta, apareceu. Fiz outra, apareceu. Eu falei: não, agora essa aqui não aparece. E eu perguntei: a maior merda do mundo, apareceu a foto dela. Eu falei: existe? No Guinness Book, não existe. Eu falei: então tem tudo aí. Eu falei: tudo que você perguntar, tudo. Se você perguntar lá como fazer uma bomba atômica, vai ter a receita, com certeza. E tem uma coisa na internet lá que é tipo uma coisa obscura, que vende arma, vende gente, vende órgão, não sei como é que é isso, me falaram. Não vou perder meu tempo com isso. Mas você consegue tudo, droga, tudo. Então assim,
pastor, você não acha melhor proibir a internet para ninguém mexer? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Não adianta, se eu proibir a internet, irmão, você precisa tirar o documento da moto para pagar? É por onde que você vai tirar? Internet. Pedir minha carteira de motorista, você vai agendar? Pela internet. Tem que pagar energia, você vai puxar? Pela internet. Então o problema não está sendo 100% a internet, são pessoas que não se converteram de verdade. Não se converteu, você não se converteu, porque o convertido, ele faz da aparência do mal. Ele usa aquilo ali para satisfazer a tua alma, não sua carne. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com a nova armadilha, a nova ratoeira de Satanás. E a imagem da besta do televisor, que é a filmagem. Então tá lá, usa se você quiser. E um abismo puxa outro. Eu vou assistir o pastor fulano. De repente você está vendo é outra coisa que não convém. Porque não adianta você falar, não, isso aqui não tem nada. Eu vou aprender a fazer um motor de um carro para não pagar mais o irmão Roberto. Eu vou assistir aqui. De repente você está vendo um cara com a mão lá toda suja de gasto, explicando como é que é, porque tem, sabendo que tem. Aí de repente você já está vendo outra coisa que não convém a um santo, que nem convém ver esse negócio aí de filmagem nenhuma. Porque tem gente que fala, não, eu só vou assistir vídeo para me edificar. Irmão, a imagem é besta. E um abismo vai puxar outro abismo. Você vai cair num buraco e vai cair em outro buraco até você cair nos infernos e lá não tem mais jeito de você sair. Então eu quero que você reflita nisso que eu estou falando. Hoje existe um monte de curso, irmão, online. A maioria dos cursos é tudo online, é ou não é? A maioria é online, igreja. Está ficando difícil. Pois é. Não adiantou nada. Então perdeu o tempo dele. Então, irmão, eu quero que você tome cuidado com filmagem. Hoje está tão difícil, irmão. Eu vi uma pessoa uma vez, eu estava trabalhando, e o cidadão queria me mostrar um vídeo. E eu não vejo vídeo não. E uma música estranha no fundo, um toque musical. Eu falei, não, sabe o que é isso? Eu falei, não quero nem saber não. Aqui é a pessoa fazendo autópsia no corpo, abrindo um corpo, ele está repreendido no nome de Jesus. O que eu quero com isso? Então tem muito crente curioso. Eu nunca vi, eu queria ver isso, como é que é isso? Como é que funciona? Como é que será que é? Para com isso. Está curioso, vai ler a Bíblia. Ou baixa a Bíblia falada no seu celular para você ouvir. Amém? Pode falar. Eu nasci e criado na Assembleia. Aham. Eu ouvi dizer lá que quando o anticristo aparecesse, mesmo que você tirasse a Bíblia da tomada, quebrasse ela, ele ia aparecer nos carros de vídeo e ia falar dentro da casa das pessoas. Isso aí ele entende. Tá vendo? Quem bate palma na glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Você está na doutrina por fora. Nas vestes, não tem WhatsApp, não tem Facebook, mas está vendo vídeo no celular. Será que você vai ser salvo? Não. O desobediente não vai ser salvo. Você desobedecer, igreja. Então não adianta também você bater forte contra a TV e está vendo vídeo. Irmãos, aonde eu nasci na fé, quando surgiu o computador e a internet fácil na casa das pessoas, as pessoas estavam tão cegas que estavam assistindo filmes do Mazzaropi no computador e falavam, não, irmão Eduardo, não tem nada a ver, televisão que é pecado, aqui não tem nada a ver. Irmãos, é muita cegueira. Como que não tem nada a ver? Não, eu não posso assistir na TV, no computador eu posso. Irmão, será que tem cabimento uma coisa dessa? Então cuidado com a imagem da besta do televisor.
uma pessoa me disse: ah, mas você prega tanto, fala bem do homem que Deus levou, mas eu já vi vídeo dele na internet. Você vai ver até meu, mas não foi eu que me filmei e nem eu quis que fosse filmado. A gente está viajando e uma pessoa reconhece a gente, já chega filmando. Ah, pastor Eduardo aqui no aeroporto, aqui na minha cidade. Aqui já aconteceu, pessoas vindo de outro estado. Você lembra o que deu aqui? Então eu nunca pedi, não permito e não tem nada com isso, mas infelizmente acontece. Mas eu quero que, se tiver alguma filmagem minha, que queime o celular lá da pessoa lá. Quero que me veja. Sou tão lindo que vai queimar tudo. Mas eu não tenho culpa, eu não permiti ser filmado. Mas eles filmam porque são teimosos. Então tem irmãos aí que falam: eu sou de sã doutrina, eu tenho um canal que foi filmado um milagre. Você tem um canal de televisão, seu rebeldão, uma mini Globo aí. Isso é que ele tem, que é um teimoso. Ah, pastor, eu prego. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu prego a mesma doutrina que o senhor prega. Mentira, porque o canal dele tem filmagem, tem vídeos. Ah, mas não tem nada eu filmar um boi, ou filmar uma vaca berrando, eu filmar um passarinho cantando. Continua assim e vamos ver que vai terminar, como é que vai ser o seu fim, quando você perder a salvação e levar uma garrafada a mais nos infernos, porque estava filmando aí, seu rebelde. Quem bate palma da glória a Deus? Glória a Jesus. Pastor, uma pessoa me filmou na casa dela no WhatsApp. Você não teve culpa. Uma vez uma irmã me ligou assustada: pastor, eu estava na casa da minha irmã e chegou um parente lá filmando assim. E agora? Eu falei: você não teve culpa, porque nós somos filmados no trânsito, nós somos filmados em tudo quanto é lugar. Um dia eu estava no aeroporto, aí tinha uma reportagem lá e já veio pro meu lado para me entrevistar. E eu já fiz assim com a mãe, pulei fora, mas a irmã dela: não, aqui não, mas as meninas, vai filmar o Satanás, eu não. Então o que acontece? O diabo quer te pegar na imagem da besta do televisor. Ele quer inventar uma historinha, mas foge dessas práticas que não convém a um santo homem, uma santa mulher de Deus. Que bate palma. Deus é fiel, não é, igreja? Então a televisão, ela foi responsável por muitos modismos no mundo. Hoje em dia tem pessoas que ficaram famosas só pela internet, filmando, fazendo palhaçada, filmando pegadinha, filmando culto. Então assim, é tanta coisa que estão fazendo para chamar a atenção. Esses dias eu estava olhando no G1 uma foto de uma mulher em cima de uma serra. Que curioso, passou muita semana, por que essa mulher aparece toda hora aí? Eu fui dar uma olhada, lido, né? Falei: uai, a mulher morreu. Ela subia nas montanhas no país dela, ficava lá seminua, tirando fotos, se filmando em cima da serra, em lugar até congelado. Aí conta que ela foi subir numa serra, desequilibrou e caiu e morreu. Então ela filmou a própria morte. Então está dessa forma agora. Então, se você usa a imagem da besta do televisor, se você está vendo vídeo, para com isso. Deus não dá uma palavra como essa se não tiver pessoas praticando isso. Há uma revelação de um arrebatamento, melhor dizendo, de pessoas que uma pessoa teve uma visão sobre a vinda de Jesus e sobre aqueles que ficaram. Uma coisa que ele chama a atenção, que eu achei muito interessante, é que ele viu um grupo de pessoas com pau, faca, facão, pedra, batendo numa casa. E quando abriram a casa, eles falaram: ô pastor, nós ficamos aí, Jesus veio e nós ficou porque você pregou. Em televisão não tinha nada, batom não tinha nada, saia rachada não tinha nada, a mulher podia cortar o cabelo. E já que nós ficou, nós veio aqui te matar. E aí o pastor corria na visão, eles iam picando devagarzinho, matando de paulada de pedra, até que mataram o pastor, de tanta raiva, porque o pastor pregou mentiras. Então eu tenho por obrigação de pregar a verdade. Quem trai a mulher vai para o inferno, se a mulher trai o marido vai para o inferno.
Isso são coisas grandes, mas o pecadinho pequenininho, talvez, que você está vendo lá, o Chaves, ainda existe isso? O jornal, não tem nada, pastor, ver um jornal. Eu tenho que dizer para você, você está condenando a tua alma. Eu tenho certeza que quando Jesus voltar e você ficar, você pode bater na minha porta tanto que você quiser, porque eu não vou estar lá, eu subi com ele. Você pode correr lá, pastor, eu quero reconciliar, eu não vou estar lá, não adianta você bater na minha porta. Vai atrás do pastor rebelde lá, que você aprendeu lá, que você viu no YouTube. O pastor Fanfarão, que está falando que você pode se misturar na política. Política não é para cristão. Hoje em dia na internet, fiquei sabendo que eles estão ensinando que não precisa dizimar. Que não dizima, rouba, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. É simples assim. Então, irmão, tem muita coisa, tem muitos sinais que o diabo está operando com falsos pastores e está lá filmando e plantando modismo na igreja. Existem igrejas aí que estão filmando arrebatamento, pessoa carapô. Tem de todo jeito. Então foge da imagem da besta do televisor. Uma pessoa falou assim: um pastor está falando aí que o WhatsApp é do diabo. Aí queria me mostrar a filmagem. Eu falei: irmão, nem dou conversa para esse tal aí, ó. Está se filmando. Não, mas ele está apoiando sua causa. A minha não. Se ele estivesse apoiando a causa de Cristo, ele só colocava o áudio, uma foto. Ele não estava se filmando, porque isso é a imagem da besta do televisor. Então tira da sua mente, tira da sua cabeça. Isso não convém aos santos, às santas de Deus. Não convém. Se você falar assim: não, eu não concordo com o pastor, eu vou ver filmagem, então pode ver televisão também, não tem nada, porque tudo é uma coisa só. Então eu quero que você reflita nisso que eu estou falando, porque a coisa está ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Está difícil demais, irmão. Os crentes estão cada dia mais rebeldes. Nós estamos vivendo uma época. Eu estava até conversando nós estávamos conversando lá hoje, o Lucas e a irmã Rose, o tanto que os filhos estão rebeldes. Quantas vezes eu vejo mãe falando com o filho: não faz isso, eu faço. Principalmente os piões, né? Se a mulher está mais calma um pouquinho. Tem umas aí também, né? A gente sabe que tem, mas você já viu como é que os filhos estão rebeldes? Eu vou te bater. Um dia eu vi uma pessoa dentro do ônibus, eu estava viajando na onde eu congregava. Eu vou tirar o cinto e vou te bater. Tira então aí, ó. Bate então aí. Ah, mas chega a me ferver o sangue. Na hora eu pensei: oxe, se fosse comigo. Então tá feio o negócio, irmão. Assim como os filhos já nascem rebeldes, na verdade desobedientes, curiosos, coloca um celular na mão do teu filho. Você vai dizer: não, é pequenininho, não sabe nem mexer, já está vendo coisa que não deve, irmão. O Satanás cutuca mesmo eles. Eles aprendem, irmão. Eles sabem. É a geração miojo. Ou geração difícil. São mimados. Se você mandar ele ir lá lavar uma vazia, menino, quando lava, é tanta gordura que não dá para lavar. Quando eu era criança, que eu lavava a vazia com sabão de quadro e com areia. Você lembra disso? Esfregar? Minha mãe lá passava o dedo, lava de novo. Hoje nós temos detergente para tirar a gordura, e mesmo assim as crianças não tiram. Então essa geração miojo, irmão, essa geração Nutella, tá difícil, tá complicado. Eles são rebeldes, e você, como mulher e homem de Deus, engrossa o caldo e ensina: quem manda é Jesus e você. Amém? E não está diferente na igreja. Hoje em dia, irmão, tem uns cursos de teologia que eu nunca fiz teologia e nunca vou fazer, e não recomendo ninguém fazer. Você quer saber das coisas, ora em jejum e lê a Bíblia. Só isso você tem que fazer. Tem uma teologia que a pessoa faz pela internet, que a pessoa se acha o sabido. Eu fiz teologia, eu sei, sabe nada. Porque o literal é fácil, mas o espiritual é só para quem é espiritual e tem contato direto com Deus. Não adianta não. Hoje existem uns obreiros, umas obreiras que não adianta. Não adianta você falar: é pecado, né? Não. Um belo dia eu falei com uma pessoa de outro ministério, que já foi espiritual, que filmagem era do diabo.
filmar as coisas, não podia. Aí ele falou, não tem nada não. Eu falei, então vamos fazer uma prova com Deus aqui. Bora. Fizemos uma prova. Passou alguns dias, eu fui ver ele falou, olha, realmente filmagem não é de Deus não. Eu sonhei que Jesus voltava e eu estava ficando. Acontecia um acidente de uma motocicleta, em vez do povo socorrer, o motociclista estava filmando. Aí disse que quando ele estava filmando, aí o sol ficava escuro, aí aparecia a lua vermelha e Jesus estava voltando e ele filmando. Falei, nossa, eu vou ficar. Jesus está voltando e eu estou filmando esse cara morrendo aqui. Então, irmão, aí fez um propósito com Deus, me pergunta se ele está filmando. Claro que está. Então, continua a mesma coisa. Então, irmão, põe na sua mente. O que eu estou falando para você pode doer na sua carne, mas satisfaz a tua alma. Então é muito importante estar falando sobre isso aqui. Nós falamos sobre Versa, sobre Facebook, sobre WhatsApp. Não podemos esquecer de falar da imagem da besta do televisor. Para com esse negócio. Não tem nada. O pastor não está vendo. Deus está vendo. Obedeceis vossos pastores, que irão de dar conta de vossas almas. Então é muito importante isso aqui que eu estou falando. Então eu quero que nesse momento, se você fazia isso, não faça mais. Essa é a doutrina. Aí se você falar assim, lá na igreja, lá na IPDA, filma. Lá filma, lá tem os cultos filmados. Não era assim, igreja. Agora é que é. Não era dessa forma, não existia isso lá. Era só o rádio, o áudio ali, pronto. Agora virou isso aí que virou porque o líder morreu. Então eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração. Essa é a doutrina de Cristo verdadeira, não tem outro meio. Se você obedecer, o diabo não vai te pegar. Mas se você deixar uma brechinha, ele vai entrar na tua vida e vai te envergonhar. Então a doutrina de Cristo, para resumir, ela é sim, sim ou não, não. Se passar disso é procedência do diabo. Então põe na sua mente, põe no seu coração que Deus quer você obedecer nessa doutrina. Faça a prova com Deus. Senhor, se isso aí que o pastor Duarte está falando for verdade, eu quero fazer prova com Deus. E eu vou continuar assim usando o YouTube da maneira que Deus me falou, porque das igrejas que estão no YouTube, irmão, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, poucas que estão prosperando. E nós estamos conseguindo, está tendo muito milagre, muitos sinais, as orações, libertação. Se Deus não fosse conosco, não teria esses sinais. Então não adianta. A igreja que mais tem doutrina, infelizmente, é essa. Eu digo infelizmente porque se todo mundo andasse na mesma doutrina e servindo o mesmo Deus, seria muito melhor. Seria ou não seria igreja? É por isso que hoje a igreja pentecostal do Filho de Deus não tem união com nenhum tipo de igreja mais. Porque a gente combinava, a gente conversava, de repente ele estava aprontando para lá e queria pregar aqui? Não. Aqui vai subir no altar aqueles que não estão se prostrando para a imagem da besta do televisor. Então a imagem da besta do televisor é a própria televisão, é qualquer tipo de outra filmagem aí, é ficar filmando culto, assistindo culto filmado, ou seja lá o que for, tudo é ela, tudo a mesma coisa. Então o que Adão de Campos falou que seria uma coisa pior que a televisão, cumpriu. Então já cumpriu. Então cuidado, preste bem atenção. Esses dias, semana, uma pessoa mandou para mim uma filmagem, um negócio no YouTube, uma filmagem. Eu escrevi para ele: não vejo o vídeo. Fique claro que eu não vejo. Para mim aquilo ali é perda de tempo. Amém? Então que Deus escreva essa doutrina na tábua de nossos corações. Que bate palma da glória a Deus. Fala assim: eu recebo essa doutrina na minha vida. Bate mais palmas e dá mais glória a Deus.